O marido planejou desligar os aparelhos da esposa rica em coma, mas não esperava que a enfermeira escutaria tudo. A atitude dela ao descobrir o plano foi chocante. Alessandro tinha uma vida que muitos invejariam. Casado com Daniela, uma mulher rica, elegante e respeitada, ele morava em uma casa ampla, cercada de conforto e regalias. Apesar disso, era um homem frio, calculista e constantemente insatisfeito. Não importava quantos privilégios tivesse, sempre carregava no rosto a expressão amarga de quem sentia que merecia mais. Daniela, por sua vez, se dedicava a manter as aparências e a reputação impecável que possuía. Estava sempre bem vestida, tratava todos com educação e fazia questão de ser vista como uma mulher admirável. A rotina do casal era marcada pela distância emocional. Ela tentava manter a ordem da casa e a vida social ativa, enquanto ele parecia cada vez mais distante, escondendo segredos que cresciam a cada dia. Numa tarde silenciosa, Alessandro se refugiou no escritório da casa para falar ao telefone. Ele fechou a porta com cuidado e manteve a voz baixa, acreditando que ninguém escutava. Bianca, eu não aguento mais essa vida. Ela pode ter dinheiro, mas é insuportável viver ao lado dela. Nós precisamos resolver isso logo, disse com firmeza. Do outro lado da linha, a amante demonstrava impaciência, cobrando que ele se movesse. Alessandro respirou fundo e completou. Eu vou dar um jeito. Com todo o dinheiro dela nas nossas mãos, nós vamos embora juntos. E nunca mais vou olhar para trás. Sua voz não era de dúvida, mas de alguém que já havia tomado uma decisão. O que ele não percebeu foi que Lourdes, a empregada, passava pelo corredor e ouviu apenas o tom alterado da conversa. Ela não escutou palavras claras, mas notou o nervosismo do patrão. Ao vê-lo desligar o telefone e sair apressado, ela pensou consigo mesma que havia algo errado. Lourdes já trabalhava na casa há anos e sabia que Alessandro não costumava se comportar assim, mas não tinha ideia da gravidade do que estava prestes a acontecer. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Nos conte de onde está assistindo essa história nos comentários. Muito obrigado, e vamos continuar com a história. Naquela mesma noite, Daniela, já deitada em sua cama, viu o celular do marido vibrando sobre a mesa. Alessandro havia ido tomar um banho, e a curiosidade falou mais alto. Ela pegou o aparelho e viu uma notificação com o nome de Bianca, mensagem curta, mas reveladora. O coração de Daniela disparou ao perceber que existia outra mulher na vida dele. Então é por isso que você anda tão distante, murmurou em voz baixa. A raiva veio misturada com tristeza, mas ainda sem imaginar os planos sombrios que estavam por trás daquela traição. Quando Alessandro voltou ao quarto, Daniela o encarou de frente, com o celular em mãos. Então é isso? Você tem uma amante? Questionou, a voz carregada de mágoa. Ele tentou se justificar, dizendo que não era nada sério, que estava confuso, mas Daniela não se deixou enganar. Eu não vou ser feita de tola. Quero o divórcio imediatamente, disse com firmeza. O tom dela era diferente do habitual. Era de quem havia tomado uma decisão e não pretendia voltar atrás. As palavras dela atingiram Alessandro como uma provocação. Ele se exaltou e começou a gritar, dizendo que ela não tinha ideia do que estava falando, que era ele quem sustentava a rotina daquela casa. Daniela retrucou sem medo, lembrando que tudo o que tinham era fruto da herança dela, que ele não passava de um homem acomodado. A discussão tomou conta do ambiente. Cada frase era mais dura que a anterior. Lourdes, na cozinha, ouvia de longe os gritos e pensava se deveria intervir, mas não teve tempo. No auge da briga, Alessandro perdeu completamente o controle. Ao ver Daniela descendo a escada em direção à sala, ele a segurou pelo braço e, em um gesto impensado, empurrou-a com força. O corpo dela caiu degraus abaixo e o barulho do impacto ecoou pela casa. O silêncio que veio em seguida foi pesado, interrompido apenas pelo som abafado de gemidos fracos. Lourdes correu desesperada até a sala e encontrou a patroa caída no chão, imóvel, com expressão de dor. Meu Deus, Dona Daniela! Gritou em pânico. Ela caiu de joelhos ao lado da mulher e, tremendo, pegou o telefone para chamar uma ambulância. Nesse momento, Alessandro desceu as escadas fingindo desespero. Ela tropeçou! Eu vi! Foi um acidente! Disse com a voz trêmula, tentando convencer tanto Lourdes quanto a si mesmo de que aquela era a versão oficial. Poucos minutos depois, os paramédicos chegaram.
Lourdes chorava enquanto contava que Daniela havia caído da escada. Alessandro reforçou a versão, afirmando que a esposa tinha se desequilibrado sozinha. Foi tudo muito rápido, eu não consegui segurar, explicou aos socorristas, encenando aflição. O tom convincente e a aparência controlada poderiam enganar qualquer um, mas Lourdes ainda olhava para ele com estranheza, sem entender o motivo daquela expressão fria em meio ao caos. Os paramédicos colocaram Daniela na maca e a levaram até a ambulância. Lourdes insistiu em acompanhá-la, mas Alessandro foi mais rápido e tomou a dianteira, dizendo que ficaria ao lado da esposa. Ele virou-se para a empregada e ordenou que ela ficasse cuidando da casa. Lourdes, com lágrimas nos olhos, apenas assentiu, sem coragem de contrariá-lo. A sirene da ambulância cortou o silêncio da noite enquanto o veículo desaparecia pelas ruas. Daniela estava inconsciente, lutando pela vida, e não fazia ideia de que seu próprio marido havia se tornado o maior inimigo dentro da própria casa. O que parecia um simples acidente seria o início de uma batalha que revelaria verdades sombrias e colocaria todos em situações inesperadas. O hospital estava silencioso naquela manhã quando Daniela foi internada às pressas. Após os primeiros exames, os médicos confirmaram que ela havia sofrido uma queda grave e que agora se encontrava em coma. Foi designada para os cuidados da enfermeira Valéria, uma profissional experiente, conhecida por sua atenção e humanidade no trato com os pacientes. Desde o início, Valéria percebeu que aquele caso não seria simples, não apenas pelo estado delicado da paciente, mas também pela forma como o marido se comportava ao lado dela. Ao caminhar pelos corredores, Valéria estava acostumada a observar familiares chorando, rezando, implorando por uma melhora dos entes queridos. Em muitos casos, as pessoas se agarravam a qualquer esperança e até mesmo os mais durões desmoronavam diante da fragilidade da situação. Mas, ao entrar no quarto de Daniela, encontrou uma cena diferente. Alessandro permanecia sentado, com a mão da esposa entre as suas, o olhar fixo nos aparelhos que monitoravam cada batimento cardíaco. A postura era aparentemente de preocupação, mas havia algo que não se encaixava. Ele não tinha os olhos marejados, não demonstrava o mesmo desespero que Valéria via em outros maridos. Por um instante, a enfermeira até se comoveu, pensando que talvez aquele fosse apenas o jeito dele de lidar com a dor. Porém, à medida que passavam as horas, ela começou a notar detalhes incômodos. Alessandro falava em voz baixa, murmurando frases como "Você precisa acordar logo" ou "Eu estou aqui do seu lado", mas suas palavras soavam vazias, como se fossem ensaiadas para convencer alguém que estivesse observando. Valéria, ao escutar, sentiu que aquilo parecia mais uma encenação do que uma demonstração sincera de afeto. No meio da tarde, Lourdes apareceu no hospital para visitar a patroa. Estava aflita, lembrando-se do momento em que a encontrou caída no chão da casa. Ao entrar no quarto, encontrou Alessandro ao lado da cama. Ele levantou-se rapidamente e fingiu preocupação. Ela ainda não acordou, mas os médicos dizem que estão fazendo tudo o possível, disse em tom grave. Lourdes, com os olhos marejados, segurou a mão de Daniela e sussurrou que estava ali para cuidar dela em qualquer circunstância. No entanto, entre um olhar e outro, a empregada percebeu que Alessandro não compartilhava da mesma angústia. Ele olhava para o relógio com frequência, checava o celular a todo momento e parecia impaciente. Lourdes pensou consigo mesma. Ele não está sofrendo como deveria. Está mais preocupado em estar em outro lugar do que aqui. Enquanto isso, do outro lado, Bianca não parava de mandar mensagens para Alessandro. As notificações surgiam uma atrás da outra na tela do celular. Ela exigia respostas, pressionava, cobrava que ele resolvesse logo a situação. Você disse que ia resolver tudo, e até agora nada, dizia em uma mensagem. Em outra, era ainda mais dura. Se você não se livrar dela, não temos futuro. Não vou ficar esperando para sempre. Alessandro respirava fundo a cada nova cobrança, tentando ignorar, mas sabia que não poderia evitar para sempre. No fim da noite, já sem conseguir segurar a pressão, ele levantou-se da cadeira e saiu discretamente do quarto para falar ao telefone. Procurou um canto afastado no corredor, acreditando estar sozinho. Bianca, aconteceu um problema, disse em voz baixa mas firme. Do outro lado, a amante respondeu com irritação, exigindo explicações. Alessandro então confessou. Eu achei que ela não fosse resistir à queda, mas sobreviveu. Está em coma agora. Não foi minha culpa. Eu agi no impulso. Você sabe que eu nunca planejei empurrá-la daquela forma. Aconteceu na hora da discussão. Mas agora estamos nessa situação, e eu não posso voltar atrás.
Bianca não demonstrou compaixão. Ao contrário, sua voz era cortante. Você é um idiota. Se ela acordar, vai contar tudo. E você vai acabar na cadeia. Eu não vou visitar você atrás das grades. Não pense que vou me sacrificar por um erro seu. Se não resolver isso logo, acabou entre nós. Disse sem hesitar. Alessandro tentou acalmá-la, afirmando que encontraria uma saída. Mas ela interrompeu com frieza. Eu não quero promessas, quero resultados. Ou você faz alguma coisa, ou estou fora da sua vida. O coração de Alessandro acelerou. Ele sabia que estava encurralado. Do outro lado da parede, a enfermeira Valéria havia se aproximado para entrar no quarto e dar a notícia de que a paciente apresentava sinais de melhora. No entanto, ao ouvir a voz de Alessandro ao telefone, decidiu parar e escutar. Cada frase que ele dizia deixava mais claro que aquela queda não havia sido apenas um acidente. Quando ouviu ele admitir que havia empurrado a esposa no calor da discussão e que não se arrependia, Valéria sentiu um frio na espinha. Ela permaneceu imóvel, controlando a respiração para não ser descoberta. Pensava consigo mesma: meu Deus, ele está confessando que foi ele quem causou isso. Ele não parece preocupado com a recuperação dela, só com o que pode perder se ela acordar. As palavras de Bianca também soavam claras para a enfermeira, revelando que ambos tinham interesses obscuros e que estavam dispostos a qualquer coisa para ficarem com a fortuna de Daniela. Quando Alessandro encerrou a ligação, voltou para o quarto com expressão carregada, como se nada tivesse acontecido. Valéria, porém, não entrou de imediato. Encostou-se à parede, levando a mão ao peito para tentar controlar o coração acelerado. Ela sabia que havia escutado algo gravíssimo, mas também tinha consciência de que não poderia simplesmente acusá-lo sem provas. Enquanto se recompunha, pensava: se eu não fizer nada, essa mulher pode nunca mais abrir os olhos. Preciso agir com cuidado, mas não posso ficar calada. Valéria respirou fundo, recompôs o semblante e entrou no quarto como se nada tivesse ouvido. Alessandro, sentado ao lado da cama, ergueu os olhos em sua direção, desconfiado da demora. A enfermeira manteve a voz calma e profissional ao dizer: preciso realizar alguns exames de rotina, senhor. Seria melhor que o senhor aguardasse no corredor para que eu possa trabalhar com tranquilidade. Alessandro olhou para da esposa desacordada e pareceu hesitar, mas logo se levantou. Tudo bem, mas não demore. Eu quero estar aqui quando ela reagir, afirmou, deixando o quarto com passos firmes, tentando demonstrar que se importava, mas sem perceber o alívio que a enfermeira sentiu ao vê-lo sair. Assim que ficou sozinha, Valéria fechou a porta devagar e se aproximou da cama. O rosto de Daniela parecia tranquilo, mas havia algo diferente no modo como a pele dela reagia ao toque e como a respiração parecia mais firme. Valéria segurou a mão da paciente e, para sua surpresa, sentiu um leve movimento no dedo indicador. O coração da enfermeira disparou. Daniela, é você tentando me responder? Perguntou em voz baixa, inclinando-se sobre a paciente. Por alguns segundos nada aconteceu, mas logo o dedo se moveu outra vez, confirmando que ela estava consciente de alguma forma. Valéria sentiu um nó na garganta. Aquilo significava que Daniela havia ouvido ao menos parte do que o marido dissera no corredor. A enfermeira, emocionada, voltou a segurar sua mão com firmeza e falou baixinho: se você conseguiu me escutar, mexa o dedo novamente. O dedo tremeu uma terceira vez. Não era coincidência. Daniela, embora fraca demais para abrir os olhos ou falar, estava ali, ciente do que se passava ao redor. Com a voz carregada de determinação, Valéria prometeu: eu ouvi a conversa dele. Eu sei que não foi um acidente. Você não está sozinha, Daniela. Eu vou proteger você e não vou deixar que seu marido leve esse plano adiante. Confie em mim. Por alguns segundos, o dedo da paciente não se mexeu mais, mas Valéria sentiu que a mensagem havia sido compreendida. Enquanto isso, do lado de fora, Alessandro caminhava de um lado para o outro no corredor. O celular vibrava sem parar com as mensagens de Bianca. Ele abriu a tela e leu uma atrás da outra, todas carregadas de cobrança. Você me prometeu que iria resolver. Até agora nada, dizia uma. Logo em seguida, outra mais dura. Não adianta me enrolar, se não fizer nada eu vou acabar com isso. E por fim, a mais direta. Desligue os aparelhos dela. É o único jeito. Alessandro respondeu rápido, tentando conter a impaciência da amante. Eu vou fazer isso em breve. Confie em mim. Só preciso do momento certo. Dentro do quarto, Valéria registrava mentalmente cada reação da paciente e decidiu que não poderia guardar aquilo sozinha.
Assim que terminou os exames de fachada, chamou Alessandro de volta, que retornou com a mesma postura fria de antes. Ela se despediu dizendo que voltaria em breve, e assim que se afastou, foi direto ao escritório do diretor do hospital. Fechou a porta com discrição e contou em detalhes o que havia presenciado. Eu não tenho provas materiais, mas escutei ele admitir que a empurrou. Ele disse claramente que agiu por impulso. E agora está sendo pressionado para desligar os aparelhos. Se não fizermos nada, essa mulher corre risco dentro do próprio hospital, afirmou. O diretor Ernesto, homem sério e acostumado a situações delicadas, franziu a testa e respondeu: Você fez certo em me procurar. A partir de agora vamos redobrar os cuidados. Quero vigilância constante nesse quarto, e qualquer movimentação estranha deve ser comunicada imediatamente. Valéria assentiu, mas ainda sentia que aquilo não seria suficiente. Nos dias seguintes, Lourdes passou a visitar Daniela com frequência. Sentava-se ao lado da patroa, falava sobre a casa, lembrava dos momentos alegres e acariciava-lhe o braço com carinho genuíno. A senhora vai sair dessa, eu sei que vai, dizia com lágrimas nos olhos. Valéria, observando de perto, percebia como aquele vínculo verdadeiro contrastava com a frieza de Alessandro, que permanecia impaciente, olhando o relógio e respondendo mensagens em vez de se preocupar com o estado real da esposa. Cada visita de Lourdes parecia fortalecer a determinação de Valéria em proteger Daniela. A enfermeira sabia que aquela mulher não podia ser entregue à mercê de um marido que esperava o momento certo para se livrar dela de vez. Alessandro, por sua vez, se via em um dilema crescente. Bianca não dava trégua, e cada mensagem dela o deixava mais aflito. Ele andava pelos corredores roendo as unhas, pensava alto sobre como tudo havia saído do controle. Eu não posso perder Bianca, não agora. Preciso agir antes que ela me abandone, murmurava consigo mesmo, escondido em uma das salas de espera. A ideia de desligar os aparelhos começava a ganhar força em sua mente, não mais como uma possibilidade distante, mas como um plano inevitável. Ele começou a arquitetar estratégias. Observava os horários em que a enfermeira entrava e saía do quarto, anotava mentalmente as mudanças de plantão e calculava quando teria mais liberdade de ação. No fundo, sabia que estava prestes a ultrapassar um limite sem volta, mas o medo de perder a amante e, junto dela, a promessa de uma vida cheia de dinheiro e prazeres, o impulsionava a pensar em cada detalhe. Valéria, mesmo sem saber ainda quais seriam os próximos passos de Alessandro, conseguia sentir no ar a tensão crescente. O modo como ele batia o pé no chão, como encarava o celular com raiva e como evitava qualquer contato prolongado com os médicos, demonstrava claramente que estava desesperado. A enfermeira mantinha sua promessa silenciosa a Daniela, repetindo em pensamento: Ele não vai conseguir. Eu vou estar aqui quando ele tentar. Algumas horas se passaram desde que Valéria percebeu o desespero crescente de Alessandro. Ele não conseguiu mais conter a pressão da amante e, sem se importar em falar em tom baixo, saiu para o jardim lateral do hospital e ligou para Bianca. A voz dele era dura, sem espaço para questionamentos. Escute bem, eu já decidi o que vamos fazer. Você precisa vir até o hospital ainda hoje. Quero que faça um escândalo na entrada, grite, chore, invente qualquer motivo para chamar a atenção. Enquanto todos correrem para ver o que está acontecendo, eu vou ter o tempo que preciso para entrar no quarto e desligar os aparelhos dela. Bianca demorou alguns segundos para responder, mas quando falou, sua voz estava carregada de frieza. Então finalmente você está criando coragem. Eu vou até aí, mas se algo der errado, não me envolva. Esse risco é todo seu. Alessandro apertou o celular contra o ouvido e disse com firmeza: Nada vai dar errado. Quando tudo terminar, nós dois seremos livres. O que ele não imaginava era que, escondida atrás da porta de serviço próxima ao jardim, Valéria havia escutado cada palavra. O coração dela disparou e ela sentiu as mãos suarem. Meu Deus, ele vai mesmo fazer isso. Ele vai desligar os aparelhos dela hoje à noite, pensou, tomada por uma sensação de urgência. Sem perder tempo, correu até o escritório do diretor Ernesto, fechou a porta e relatou tudo com a voz trêmula, mas convicta. Eu o ouvi novamente. Ele planejou com a amante que ela fará um escândalo na entrada do hospital, e enquanto isso, ele vai aproveitar para desligar os aparelhos da esposa. Não temos muito tempo. Precisamos agir agora. O diretor arregalou os olhos, mas manteve a calma. Você fez certo em me avisar. Não podemos permitir que esse homem ponha em risco a vida da paciente. Eu vou chamar a polícia discretamente. Pegou o telefone e entrou em contato direto com a delegacia. Pouco tempo depois,
2 policiais à paisana chegaram e receberam instruções detalhadas. Vocês vão se posicionar em locais estratégicos. Precisamos evitar um confronto aberto que coloque em risco os outros pacientes, explicou Ernesto. Valéria concordou com a estratégia, mas ainda assim, a angústia crescia em seu peito. Enquanto isso, Lourdes também estava no hospital, visitando Daniela mais uma vez. Ela percebeu uma movimentação incomum de seguranças, médicos e até mesmo da administração. O que está acontecendo aqui? Por que todos estão tão tensos? Murmurou para si mesma, sem obter resposta. Mesmo desconfiada, decidiu permanecer ao lado da patroa, acariciando-lhe a mão e falando palavras de incentivo. A senhora vai acordar logo, eu sei que vai. Eu confio nisso. Quando a noite caiu, Bianca finalmente apareceu. Estava bem vestida, mas adotou imediatamente um tom de desespero teatral. Aproximou-se da entrada do hospital e começou a gritar. Eu quero informações. Vocês estão escondendo algo de mim. Eu exijo respostas agora. Berrava, chamando a atenção de todos que estavam por perto. Funcionários correram para tentar acalmá-la. Pacientes se aproximaram para ver o tumulto, e até alguns seguranças tentaram intervir, pedindo que ela baixasse o tom. Ninguém entendia do que ela estava falando. Bianca aumentou ainda mais os gritos, chorando de forma escandalosa. O caos estava formado, e a distração perfeita para Alessandro. Ele não perdeu tempo. Caminhou rapidamente pelos corredores, entrou no quarto de Daniela e fechou a porta atrás de si. Aproximou-se da cama, segurou a mão da esposa e falou em voz baixa, mas sem nenhum resquício de arrependimento. Você sempre foi um obstáculo para mim. Agora finalmente vai me deixar em paz. Com você fora do caminho, eu e Bianca teremos tudo o que sempre quisemos. Ele então olhou para os aparelhos, respirou fundo e desligou um por um, como quem cumpria uma tarefa aguardada há muito tempo. Do lado de fora, Valéria vinha correndo com os policiais. O atraso havia sido inevitável, já que o tumulto na entrada havia atraído até parte da equipe de segurança. Quando chegaram à porta do quarto, ouviram o som dos alarmes cessando e entraram rapidamente. A cena diante deles foi de puro choque. Os aparelhos estavam desligados, e Alessandro ainda segurava a mão da esposa, como se nada tivesse acontecido. Valéria sentiu o coração despencar. Não, não pode ser, murmurou, correndo até Daniela para verificar os sinais vitais. A sensação de desespero tomou conta de todos por um instante. Os policiais avançaram contra Alessandro, imobilizando-o com firmeza. Ele não resistiu, apenas encarou Valéria com um olhar frio e disse: Vocês chegaram tarde. Eu já fiz o que precisava ser feito. A enfermeira tremia, incapaz de acreditar no que estava vendo. Suas mãos buscavam desesperadamente algum sinal de vida nos equipamentos que restavam. O clima na sala era de choque absoluto. Os policiais se entreolhavam. Ernesto apareceu à porta ofegante, e Lourdes, chamada às pressas, entrou em seguida, cobrindo a boca com as mãos em puro pavor ao ver a patroa sem os aparelhos conectados. Valéria sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos, mas ainda não se permitia acreditar no pior. Eu prometi que iria protegê-la, pensou consigo mesma, em um misto de raiva e desespero. Enquanto isso, Alessandro permanecia em silêncio, sem nenhum traço de arrependimento, como se tivesse finalmente cumprido um destino que ele mesmo havia escrito. Os policiais reagiram de imediato. 2 deles avançaram sobre Alessandro, imobilizando-o com firmeza e algemando seus pulsos sem lhe dar tempo de reagir. Ele se debateu, tentando se soltar, mas a força dos agentes o manteve preso contra a parede. Vocês não entendem. Eu não sou um criminoso. Foi apenas um impulso. Eu não mereço ser tratado assim, gritava, a voz carregada de raiva e desespero. Ao mesmo tempo, no saguão do hospital, Bianca, que ainda fazia o escândalo para distrair os funcionários, foi cercada por outros policiais. A amante tentou fugir, mas logo foi contida e algemada também. Larguem-me! Vocês não têm provas de nada! Eu não fiz nada errado! Gritava em fúria, chamando a atenção de todos que estavam na recepção. Dentro do quarto, Valéria correu até a cama de Daniela com o coração acelerado. Suas mãos tremiam enquanto reconectava os aparelhos desligados, mas logo percebeu algo que a deixou surpresa. Apesar do desligamento, os sinais vitais de Daniela ainda estavam fortes. A enfermeira respirou fundo, sentindo um alívio imenso, e falou em voz alta. Ela está viva, ela não dependia totalmente desses aparelhos. O médico já havia previsto que ela estava melhorando. Valéria então tocou o braço da paciente e, em tom suave, completou. Você conseguiu resistir, Daniela.
Você não vai ser derrotada pelo que ele tentou fazer. Nesse momento, para a surpresa de todos, Daniela começou a abrir lentamente os olhos. A visão ainda era turva, mas ela conseguiu fixar o olhar diretamente em Alessandro, que continuava gritando contra os policiais. O semblante dela, mesmo fraco, demonstrava desprezo. Seus lábios se moveram devagar, formando palavras silenciosas, mas que Alessandro entendeu claramente. Eu ouvi tudo, ela murmurou com esforço, deixando transparecer que estava consciente do plano. Alessandro parou por um instante, os olhos arregalados diante daquela revelação, antes de ser puxado pelos agentes para fora do quarto. Desesperado, ele continuava a gritar. Eu não sou um monstro, não planejei nada, apenas aconteceu. Vocês estão cometendo um erro. Foi no calor da discussão. Eu não mereço ser preso por isso. Os policiais o arrastaram pelos corredores, enquanto médicos, pacientes e funcionários assistiam à cena chocados. Alguns balançavam a cabeça em reprovação, outros murmuravam entre si que finalmente a verdade havia vindo à tona. Bianca, do outro lado, também era levada sob gritos de revolta, dizendo que não aceitava ser presa e que não era cúmplice de nada. Mas as mensagens no celular e os testemunhos a incriminavam sem chance de defesa. De volta ao quarto, Valéria inclinou-se sobre Daniela e, emocionada, apertou sua mão. Você está segura agora. Eu prometo que tudo vai ficar bem, disse com um sorriso aliviado. As lágrimas que escorriam em seu rosto mostravam o peso da tensão que carregara até aquele momento. Daniela, ainda debilitada, conseguiu mover os lábios outra vez e sussurrou. Obrigada. Valéria respondeu com firmeza. Não precisa me agradecer. Era meu dever. Mas saiba que vou estar ao seu lado até você se recuperar completamente. Lourdes entrou no quarto pouco depois, com os olhos marejados. Quando viu a patroa consciente, caiu em prantos e se aproximou para abraçá-la com cuidado. Eu sabia que a senhora era forte. Graças a Deus e à enfermeira Valéria, nada de pior aconteceu, disse com a voz embargada. Ela então se voltou para Valéria e acrescentou. Eu não sei como agradecer o que você fez. Se não fosse pela sua coragem, ele teria acabado com a vida dela e ninguém jamais saberia a verdade. Valéria sorriu, ainda emocionada, e respondeu. Eu só fiz o que era certo, mas confesso que tive medo. O importante é que agora ela está segura. A notícia se espalhou rapidamente pelo hospital. Pacientes que estavam nos corredores cochichavam entre si, comentando que tinham visto o marido da mulher rica ser preso depois de tentar desligar os aparelhos. Médicos e enfermeiros também comentavam com admiração a postura de Valéria. Ela agiu no momento certo, se não fosse por ela, o pior teria acontecido, dizia um dos médicos. Outro acrescentava, é raro ver alguém se arriscar assim para proteger um paciente, mas ela não hesitou em nenhum instante. Os comentários se espalharam como fogo. Na recepção, pacientes e familiares falavam sobre a coragem da enfermeira e o cinismo de Alessandro, que durante dias havia fingido ser um marido preocupado, quando na verdade esperava apenas a morte da esposa. Alguns diziam que se lembravam do jeito frio dele sentado ao lado da cama, olhando mais para o celular do que para a esposa. Outros comentavam que nunca haviam acreditado em sua encenação. Dentro do hospital, a imagem de Valéria crescia a cada minuto. Funcionários a parabenizavam discretamente nos corredores, pacientes sorriam para ela em sinal de respeito, e até os seguranças faziam questão de dizer que admiravam sua atitude. Lourdes, por sua vez, não desgrudava da patroa, repetindo palavras de carinho e gratidão, enquanto Daniela, ainda muito fraca, conseguia esboçar pequenos sorrisos de alívio. O escândalo daquela noite havia se tornado o assunto principal de todos ali. Alguns comentavam que Alessandro provavelmente passaria muito tempo na cadeia. Outros diziam que Bianca também pagaria por sua cumplicidade. Mas acima de tudo, a sensação geral era de que a verdade havia vencido, e que a coragem de uma única enfermeira havia mudado completamente o destino daquela história. 3 dias depois do escândalo no hospital, Daniela finalmente recebeu alta. Ainda caminhava com passos lentos, mas sua expressão era firme e confiante. Ao seu lado estava Valéria, que a acompanhava até a saída. Durante o percurso, as duas conversavam como se já se conhecessem há muito tempo. Daniela segurou a mão da enfermeira e disse com sinceridade: Você não imagina o quanto eu sou grata. Se estou viva, é porque você não desistiu de mim. Eu quero que saiba que não vou desperdiçar essa segunda chance que a vida me deu. Valéria sorriu emocionada e respondeu: Eu apenas fiz o que era certo, mas ouvir isso de você me fortalece ainda mais.
Agora o importante é seguir em frente sem olhar para trás. Enquanto caminhavam juntas, Daniela parecia mais leve do que nunca. Passei dias inconsciente, entre a vida e a morte, e tive tempo para refletir. Não quero viver amargurada por ter sido enganada. Quero viver livre, sem carregar rancores. Não vou permitir que a crueldade dele defina o que será do meu futuro, afirmou com serenidade. Valéria concordou, reforçando que a maior vitória era ver Daniela erguendo a cabeça após tudo o que havia passado. Do outro lado da cidade, o cenário era completamente diferente. Na prisão, Alessandro não conseguia conter a fúria. Andava de um lado para o outro na cela, gritando com os policiais e tentando justificar seus atos. Foi um impulso. Eu não planejei matar ninguém. Vocês estão me tratando como um criminoso, mas eu não sou, repetia, ignorado por todos. Bianca, em outra ala, estava igualmente revoltada. Tudo isso é culpa sua. Se tivesse feito direito desde o início, eu não estaria aqui, acusava, tentando se eximir da responsabilidade. O relacionamento que antes parecia uma aliança sólida, agora se transformava em troca de acusações e ressentimentos. Um advogado chegou até a cela de Alessandro trazendo documentos. Sentou-se diante dele e explicou calmamente que era hora de formalizar o divórcio. Alessandro assinou sem hesitar, acreditando que ainda teria direito à herança. Pelo menos algo eu vou ganhar dessa história. Nada pode me tirar o que é meu por lei, disse com um sorriso amargo. O advogado então olhou firme e explicou. Você está enganado. Pela gravidade do crime que cometeu, a comunhão de bens é anulada. Você não receberá absolutamente nada. O rosto de Alessandro empalideceu, e em segundos se transformou em ódio. Ele jogou os papéis no chão e gritou. Isso é injusto! Eu não posso perder tudo! Não é possível que a vida esteja me tirando até isso! O surto ecoou pelas paredes frias da prisão, deixando claro o tamanho de sua derrota. Bianca, por sua vez, não encontrou brecha para escapar. As provas contra ela eram consistentes, e a acusação de cumplicidade selou seu destino. O que antes parecia um sonho de riqueza ao lado de Alessandro, havia se transformado em pesadelo de grades e acusações. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.